Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a banca é a CPCom, que é da Universidade Estadual da Paraíba. É uma banca que faz concursos só para o estado da Paraíba. Aliás, que estado maravilhoso, né? Eu adoro João Pessoa, adoro aquelas praias de lá. Enfim, vamos lá. Quais são os assuntos que eu vejo sendo mais cobrados? Interpretação de textos, em todas as provas cai uma quantidade bem razoável, são questões fáceis, não são questões difíceis, não criam problemas para os candidatos. Agora, algumas dessas questões envolvem o conhecimento de tipologia textual e também de gêneros textuais. Então, eles podem perguntar para você se o texto é um texto dissertativo, narrativo. Então, isso é uma coisa que eles perguntam: descritivo, se é uma dissertação expositiva, enfim, se é uma dissertação argumentativa. Quanto aos gêneros textuais, se é um texto publicitário, se é um texto injuntivo. Tá? Então, muitas perguntas são feitas em função da identificação do tipo e do gênero textual, certo? Bom, outros temas que eles cobram bastante: conectores. Como cai questão de conjunções, gente? É impressionante a quantidade de questões. Se eu falasse para você assim, pô, que assunto eu devo estudar para essa banca antes de qualquer outro? A parte de conectores. Eles cobram demais, demais. Tanto a parte de conjunções quanto o valor semântico de preposições e locuções prepositivas. Tá? Então eles cobram excessivamente. Emprego de conectores, valores semânticos, substituição de conectores por conectores sinônimos. Né? Então a parte aqui tanto de conjunções quanto de preposições. Há muitas questões de comentários morfossintáticos. E muitas dessas questões, inclusive, envolvem até mesmo uma parte de classificação de orações. Tá? Se o período é composto por coordenação, subordinação, se a oração é subordinada a isso, se a oração é coordenada àquilo. Né? Então, muitas. Também se o termo é sujeito, qual é a função sintática desse termo. Aliás, eles gostam de perguntar, outro assunto que eles gostam de perguntar também, isoladamente, é a função sintática de termos. Mas nessa parte de comentários, são comentários assim muito voltados para as orações. Impressionante como eles gostam também de orações. Se a oração é reduzida, desenvolvida, se a oração é adjetiva, tá? Se essa oração adjetiva tem caráter restritivo ou explicativo. Então, muitos desses comentários morfossintáticos, muitos dos comentários em outras bancas, por exemplo, envolvem crase, regência, o verbo tal concorda com o elemento tal, com o sujeito tal, ou seja, questão de concordância. Aqui não, é uma banca que privilegia nos comentários morfossintáticos a parte da sintaxe genuína, não é que é a identificação da função sintática de um termo ou a classificação da oração. Tá? Enfim. Partícula C. Né? Partícula C é outro assunto que eles gostam de cobrar e, sobretudo, o C apassivador. Aquele C que transforma o objeto direto em sujeito paciente. Inclusive obriga até a concordância, por exemplo, fez-se o trabalho, fez-se o trabalho, certo? Esse termo trabalho, que seria o objeto direto, assume a função de sujeito. Se eu passar para o plural, fizeram-se os trabalhos. Né? Então, se eu passar o termo os trabalhos, que seria objeto direto, até porque esse ser é justamente pronome apassivador quando ele está ligado a um verbo transitivo direto. Esse ser é justamente que nas escolas eles chamam de pas, partícula passivadora do sujeito, justamente quando ele está ligado a um verbo transitivo direto. Certo? E esse
se sendo partícula passivadora do sujeito ou pronome apassivador, ele vai transformar esse termo que exerceria a função de objeto direto em sujeito, sujeito paciente. Não o sujeito que pratica a ação, mas o sujeito que sofre a ação. Só que esse elemento que sofre a ação acaba determinando a concordância do verbo. Então, se esse termo estiver no singular, né, o verbo vem no singular, fez-se o trabalho. Se esse termo, por sua vez, estiver no plural, o verbo vai ter que vir no plural. Fizeram-se os trabalhos. Então, são esses os assuntos que eu vejo mais sendo cobrados. Aí o cara me pergunta, Rosenthal, então eu não estudaria crase, concordância, regência, pontuação? Cara, o que eu vi sendo cobrado, e olha que eu fiz um levantamento aí de umas 15 provas diferentes, tá? O que eu mais vi sendo cobrado foram esses assuntos. Eu não deixaria de estudar de jeito nenhum pontuação, regência, concordância, crase, colocação pronominal. Colocação pronominal eu vi em uma ou outra prova, né? A parte de pontuação eu vi muito na parte de orações adjetivas, né? Mais pela parte de orações adjetivas do que propriamente pontuação, tá? Mas, cara, foram poucas as questões? Foram poucas as questões envolvendo regência, poucas as questões envolvendo crase, mas eu não deixaria de estudar de jeito nenhum esses assuntos, tá? Pontuação, crase, regência, concordância, colocação pronominal, porque são os elementos que fazem a frase estar certa ou errada. Então, eu até coloquei aqui, eu vi cair em prova a identificação de frases certas e erradas, mas assim, uma quantidade pequena, e os erros sendo aleatórios. Eu acho que uma questão que tem aqui, que se não me engano é a última, né, que trabalha com justamente... Não é a última, não. Cadê? Aqui. É uma questão que envolve, ao mesmo tempo, pontuação e concordância verbal. Ou seja, não são muitas as questões que envolvem essa parte de frase certa e frase errada, mas quando cai, ainda cai misturado. Quer dizer, não é uma questão só de pontuação, não é uma questão só de concordância. Mas eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. De jeito nenhum. A incidência de questões é pequena? É. Mas são assuntos que eu não deixaria de estudar. Bom, vamos lá. Vamos então para as questões. Analise o período abaixo e responda ao que se pede. Ele e outros cientistas da conferência riram da situação, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Isso aqui é uma conjunção que vai estabelecer uma ideia de oposição, ressalva, adversidade. É uma conjunção coordenativa adversativa. Se ela é uma conjunção coordenativa adversativa, ela obviamente vai introduzir uma oração que estabelece a ideia de adversidade, de oposição, de contrariedade. E ela introduz uma oração coordenada, sindética, adversativa. Legal? Então, ele é um período composto por quê? Vem cá, se a conjunção é coordenativa, se a oração que é introduzida justamente por essa conjunção é uma oração coordenada, é um período composto por coordenação. Então, a letra B de bola e a letra D de dado você já pode excluir. Agora, é uma conjunção adversativa. Então, ela vai introduzir uma oração coordenada sindética, adversativa. A resposta é a letra A. Então, a primeira questão, já chegamos à resposta, a letra A. Questão número 2. Esse texto aqui foi empregado para resolvermos duas questões. Tranquilo? Primeiro, emprego de conectores. Aí nós temos conjunção, pronome relativo, enfim. Locução prepositiva. Tem de tudo um pouquinho aqui. Certo? Então vamos lá. A síndrome acontece quando você volta para casa. Síndrome do regresso acontece quando você volta para casa. Ou seja, justamente naquele momento em que você volta para casa. Dá uma ideia de simultaneidade.
tá? Ou fatos que acontecem ali muito próximos. No dia em que, beleza. No momento que não, seria no momento em que, tá faltando em. A estrutura correta é no momento em que ele chegou. Ah, você toma, mas o verbo chegar pede a preposição a. No momento em que ele chegou à casa. O verbo chegar pede um complemento com preposição a que estabelece a ideia de lugar, mas a expressão que dá a ideia de momento, ela é com a preposição em. O emprego de posteriormente é que fica sem sentido a frase. Olha lá. A síndrome do regresso acontece posteriormente você volta para casa? Se fosse assim, posterior ao momento em que você volta para casa, aí a frase faria sentido, mas ela ficou incoerente com posteriormente. Então, a letra B dança, a letra C também dança. Logo que você volta para casa, sim. Logo assim, você chegou, acontece assim no meio do regresso. Então, ou acontece exatamente ao mesmo tempo, ou logo na sequência, logo a seguir. Então faz sentido. Logo que, assim que. Certo? Então ficamos com a A, com a D e com a E. Vamos lá. Vamos ao segundo. Quando você volta para casa após estudar no exterior. Então, primeiro você estudou no exterior e depois disso, tá? Após estudar no exterior, você retorna para casa. Então, a ideia de algo que acontece na sequência, logo depois. Então, depois de, faz sentido. A letra A, por enquanto, tá bacana. Depois que, e, cara, também tá legal. E é uma coisa curiosa, depois de é uma locução prepositiva e depois que é uma locução conjuntiva. E como estudar tanto pode estar no futuro do subjuntivo quanto poderia também estar no infinitivo pessoal. Só que é até uma coisa curiosa. Quando você usa depois de, o verbo estudar estaria no infinitivo. É só substituir pelo verbo fazer. Depois de estudar, depois de fazer. Fazer infinitivo. Se você usar depois que, fica depois que fizer. Aí o verbo estudar estaria no futuro do subjuntivo. Mas os dois encaixam. Como também encaixa logo após. Tá aí o após sendo preposição, também dando a ideia de algo que acontece depois. Tá? Perfeito. Tá legal? Então continua na briga a opção A, a opção D e a opção E. O terceiro, olha lá, é ao. A esse e ao. Aliás, se servir ao, né? A e E continuam na briga. Certo? Vamos lá. O termo serve para dar nome a este período de readaptação. Gente, está dando nome a alguma coisa. A preposição a tem que existir. Tá legal? Está dando nome a quê? Ao período de readaptação. Faz sentido. É preposição a mais o artigo o de o período. Ou a esse período. Aliás, cá entre nós, hein? Isso aqui estava errado, porque este teria que sinalizar para frente. E esse para trás, na realidade, o emprego de esse, o pronome demonstrativo esse, até corrige a informação. Mas as duas formas estão corretas, tanto ao quanto a esse. Ou seja, ainda não consegui eliminar. Não consegui eliminar, porque A, D e E estão perfeitos. Bom, agora vamos para a qual, certo? A qual, letra D. A que com crase, opa, a que com crase deve ser muito difícil de estar certo, porque aquele com crase, a com crase antes do que, só se houver um termo implícito entre o a e o que. E a qual com crase. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá em negrito. É essa parte aqui. A profissional que também é colunista do site. Gente, repare que o pronome relativo que vem sem preposição. Certo? O termo antecedente
é a profissional, é feminino e singular, então eu trabalho com a qual. Não havia preposição antes do que, não pode haver preposição antes do qual. Então não há a menor possibilidade de você colocar a que é com crase. Tá? Primeiro que você não consegue colocar a palavra aquela, profissional, aquela que também é colunista do site, você elimina. E também não se justifica colocar a qual com crase, porque esse termo, inclusive, está exercendo a função de sujeito. O sujeito não pode ser preposicionado. Ou seja, elimino a letra D de dado e elimino a letra E. A que, a qual, sem crase, está certo. Vamos lá. Explicou as causas da síndrome e de que forma lidar com o período. A ideia de modo, olha lá. Como lidar com o período dá a ideia de modo. De que forma lidar com o período também dá a ideia de modo. Por fim, a preposição para estabelece a ideia de finalidade. Estabelece a ideia de finalidade, certo? E aí ele substitui por a fim de, a fim separado de, com o objetivo de, com a intenção de, com a finalidade de, todos eles estabelecem a ideia de finalidade. Confirmamos aquilo que já tudo indicava que seria a letra A. Perfeito. Olha lá, quanto o emprego de conectores. Se nós temos aí, depois de, que é uma locução prepositiva que dá a ideia de tempo, nós temos emprego de pronome relativo, no dia em que dá a ideia de tempo, ou seja, a fim de, que dá a ideia de finalidade. Olha quanta coisa foi trabalhada nessa questão. E agora, ainda em relação a esse mesmo texto, o autor está pedindo que o candidato faça análises morfossintáticas. E foi aquilo que eu disse, a maior parte das questões de análise morfossintática são questões mais voltadas para orações. No período criado pelo neuropsiquiatra Dr. Décio Nakagawa, tá? Aqui. Criado pelo neuropsiquiatra Dr. Décio Nakagawa, o termo serve para dar nome a esse período de readaptação. Gente, criado, foi criado, certo? Criado é o verbo criar no particípio, tá? E é realmente uma oração reduzida de particípio. O verbo está no particípio, tá? E ela, inclusive, essa oração, ela está até antecipada em relação à oração principal. Sim. É verdadeiro. A oração, que também é colunista do site eDublin, intercala a oração principal do período, por isso aparece entre vírgulas. Olha lá. A profissional explicou. A profissional é sujeito, tá? E explicou o verbo. Entre o sujeito e o verbo, eu tenho essa oração, que também é colunista do site eDublin, que inclusive explica quem é essa profissional, né? Dá mais uma característica a essa profissional, certo? E esta oração subordinada, que está no interior da oração principal, a primeira oração desse período explicou a profissional, explicou as causas, essa oração, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, esse que é um pronome relativo, eu substituo por a qual, introduz uma oração subordinada adjetiva e está entre vírgulas, ela está no interior da oração principal. Então ela vem isolada por vírgulas, primeiro porque dá uma ideia de explicação, e segundo porque ela está no interior da oração principal. Então eu tenho que colocar uma vírgula antes e uma depois. Faz sentido. Tá? Então ela intercala, ela vem no interior. Verdadeiro. A síndrome do regresso acontece com a maior parte das pessoas que retorna, tá? A oração destacada, eu não preciso nem retornar ao texto. A síndrome do regresso acontece com a maior parte das pessoas, a qual, tá? Esse que aqui está fazendo referência ao núcleo, que é parte. E eu sei que está fazendo referência ao núcleo, que é parte, e não a pessoas, porque o verbo seguinte está no singular. Se fosse retornam, tá? Então eu substituiria
esse que por as quais, fazendo referência ao termo pessoas. Então, na realidade, esse que aqui é um pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva, perfeito, só que esse pronome relativo não é precedido de pontuação. Se esse pronome relativo não é precedido de pontuação, esta oração aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se ela é restritiva, ela restringe, ela não explica, ela restringe, ela limita, ela delimita, mas ela não explica. Se viesse uma vírgula antes do pronome relativo, aí nós teríamos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí sim explicaria. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Certo, gente? Já. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos lá. De acordo com a norma oculta, a gente já chegou à resposta, né? Isso que eu queria falar, que é essa aqui. De acordo com a norma gramática, com a gramática normativa, a oração, que também é colunista do site e-Dublin, se classifica como oração subordinada adjetiva restritiva. A gente até viu isso. Olha lá. Que também é colunista, esse que é um pronome relativo, introduz oração adjetiva, igual a análise que nós fizemos no item passado, no item anterior. Só que agora, ao contrário do item anterior, né, que é esse aqui, que estava falando sobre esse que, né, que a gente substituiu por a qual, repare que nesse que aqui, antes do pronome relativo, não havia vírgula. Então, era uma oração subordinada adjetiva restritiva. Esse que aqui também é um pronome relativo, só que ao contrário do que acontece na frase anterior, olha só, as vírgulas isolando a oração adjetiva. Se eu tenho vírgulas isolando a oração adjetiva, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa e não restritiva. Essa aqui é explicativa. Então, falso, e confirmamos aquilo que nós já tínhamos analisado. A resposta é a letra C. Lá. Beleza? Então, vocês viram aí como é que a coisa funciona. Certo? Aqui, mais uma questão de análise morfossintática. Mas foi aquilo que eu falei. Tá? A maior parte é identificação de sujeito. O mais voltado para a sintaxe genuína mesmo. Ou para a classificação de orações, ou para a identificação das funções sintáticas. Certo? Bom, vamos lá. Item 1. As formas verbais fez e crescer não formam uma locução verbal, pois cada um dos verbos, tem seu sujeito próprio, que são respectivamente, olha lá, a expectativa, a reforma da Previdência, fez. Se nós tivéssemos várias expectativas, as expectativas, a reforma da Previdência, fizeram. Ou seja, o verbo concorda com esse termo, cujo núcleo é expectativa. Então, realmente, esse termo todo, a expectativa, a reforma da Previdência, é sujeito. É sujeito do verbo fazer. Agora, fez crescer o quê? O interesse dos brasileiros. Fez o interesse dos brasileiros crescer. Ou seja, na realidade, crescer concorda com o interesse. Se eu passar o interesse para o plural, fez os interesses crescerem. Tá? Ou seja, esse termo todo aqui também exerce a função de sujeito. Então, item 1, certo. Item 2. O verbo haver é impessoal, estando acompanhado do objeto direto, um salto de 14 vezes no volume de consultas. Vamos lá, vamos aqui. Houve um salto de 14 vezes, tal. O que é curioso, até chama a atenção de vocês, realmente os verbos haver e existir são sinônimos. Porém, o verbo haver é impessoal no sentido de existir. Já o existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Se fosse o verbo existir, o termo um salto exerceria a função de sujeito. Com o verbo haver, esse termo aqui, um salto, de 14 vezes, ele acaba assumindo a função de objeto direto.
É uma coisa meio louca, mas exatamente isso. Né? Por isso que o verbo haver, nesse sentido de existir, não flexiona, mas o verbo existir flexiona. Então eu falo, houve problemas, existiram problemas. Certo? Então, com o verbo haver, o termo exerce a função de objeto direto. Com o verbo existir, o termo passa a desempenhar a função de sujeito. Então, item 2, certo. Tá? Se você confia no seu taco, no seu conhecimento gramatical, você já chegou à resposta, que é a letra B de bola. Legal? Vamos lá. A forma verbal aumentam apresenta-se no plural porque está em relação de concordância com o sujeito às buscas. Tá? As buscas e o interesse que vem posposto. Olha lá, mais uma questão de identificação de sujeito. Vamos lá, item 3. Aumentam. Vamos procurar onde é que está o aumentam. Aumentam as buscas e o interesse. É só você colocar a frase na ordem direta que você vai perceber que o termo realmente funciona como sujeito. As buscas e o interesse aumentam. A busca aumenta. As buscas aumentam. Então, o verbo aumentar está concordando com esse termo aqui. Logo, esse termo exerce a função de sujeito. Então, item 3 também está correto. Por fim, item 4. A forma verbal surgem classifica-se como transitivo direto, vindo acompanhado do objeto direto às dúvidas. Não, esse termo aqui, as dúvidas, não é objeto direto. O verbo surgir não é transitivo direto. Este verbo aqui é um verbo intransitivo. As dúvidas é sujeito. É só você colocar a frase na ordem direta que você vai identificar até com uma certa facilidade isso. As dúvidas surgem. A dúvida surge. Se você passa para o singular, o verbo acompanha. A dúvida surge. No plural, as dúvidas surgem. Então, item 4 errado. Confirmamos, resposta letra B de bola, somente estão corretas as proposições 1, 2 e 3. Beleza, galera? Olha lá. Identificação de conectores, que eu falei muito, eles cobram demais em provas. Essa é uma das indagações que nos vem à mente ao assistir ao, quando assistimos, no momento em que assistimos. Ou seja, ideia de tempo. 2. Na hora em que assistimos. Então, a resposta começa com o número 2. Tá? Ou é a letra B, ou é a letra E. Ataques violentos dentro das escolas, como o que aconteceu na manhã da última quinta-feira. Gente, esse como o que aconteceu seria um exemplo de ataques, né? Então, seria um exemplo que serviria como argumento para confirmar, né? Um exemplo é sempre alguma coisa que você utiliza para confirmar uma tese. Então ele está falando, o texto está falando sobre ataques violentos que acontecem às vezes nas escolas, sobretudo nas escolas americanas. Aqui no Brasil aconteceu, infelizmente, uma situação parecida. Legal? Enfim, e aí, bom, como o que aconteceu na manhã da última quinta-feira em Suzano? Ele está comentando justamente esse exemplo que aconteceu aqui no Brasil. Bom, então isso aqui é uma exemplificação de ataques violentos dentro de escolas. Se é uma exemplificação, é algo que serve para corroborar, para afirmar, para confirmar algo. 3. Bom, 2, 3, a resposta só pode ser a letra E. Agora vamos lá. Fazem parte de uma sequência de casos similares que só reforçam a necessidade de continuidade do Estado do desarmamento como fundamental para a fim de com o objetivo de, com a intenção de, ou seja, ideia de finalidade. Ideia de finalidade 1. Ó, confirmando aqui, ó. Eles mataram porque as famílias estão desestruturadas, porque não se educa mais em casa, porque, visto que
já que, visto que, uma vez que, um conector que eles perguntam sempre em provas, por quanto? Esse aqui, meu amigo, você tem que decorar, tá? Por quanto? Todos eles vão dar a ideia de causa. Então, por quê? Por causa da falta de educação dentro das casas, porque não é por causa da falta de acompanhamento mais de perto dos pais, tá? Com a tecnologia substituindo o diálogo, o que acontece? Né? A violência aumenta e essas pessoas acabam matando outras nas escolas, enfim. Então isso tudo aqui vai introduzir uma ideia de causa, de razão, de motivo. Causa número 4. De que muita coisa precisa ser feita a fim de que, com o objetivo de que, com a intenção de que, novamente, ideia de finalidade. Novamente, ideia de finalidade, número 1, confirmamos a resposta é a letra E. Tá? Vamos lá. Outra, você vê quantas questões envolvendo conectores. Detalhe, olha lá. Agente administrativo da Prefeitura de Solânia usando conectores. A questão é a seguinte, usando conectores na mesma prova. Olha só a importância e a relevância que eles dão para essa temática, que é o emprego de conectores. 2 questões envolvendo conjunções na mesma prova. Bom, vamos lá. A necessidade de leitos de UTI hoje é crescente no Brasil. E essa necessidade é crescente, essa necessidade de leitos é crescente, aumenta no Brasil. Por quê? Porque a expectativa de vida da população aumentou. Então, justamente por causa disso, tá? A necessidade de leitos hoje é crescente. Então, o conector que poderia encaixar aqui é porque, ou qualquer um dos sinônimos do porquê. Tal desde que não, que é condicional, mas o já que serve, o visto que serve, são sinônimos do porquê, uma vez que também serve, eu elimino a letra D de dado para quê, porque dá ideia de finalidade. Então nós temos aí 3 possíveis respostas. A letra B, a letra C e a letra E, todos são sinônimos do porquê. Tá, vamos lá. O cenário dramático é mais visível no SUS. Olha só que interessante, você tem aqui uma oração intercalada. Essa aqui no meio. A sequência natural seria aqui, ó. O cenário dramático é mais visível no SUS. Por quê? Porque os hospitais privados, visto que, de novo, os hospitais privados têm maior disponibilidade de recursos humanos e tecnológicos. Então, eu vou ter que trabalhar com o conector causal aqui de novo. Um deles lá, porque, já que, visto que, dado que, uma vez que, por quanto, qualquer sinônimo do porquê. Ou porquê ou qualquer sinônimo do porquê. Bom, vamos lá. Agora vamos tentar ver esse conector que entra aqui. O cenário dramático é mais visível no SUS porque os hospitais privados têm maior disponibilidade de recursos. Agora, existe uma ressalva aí. Mesmo havendo falta de leitos e a baixa qualidade do atendimento em terapia intensiva, sendo contestados nos 2 sistemas, no sistema público e no sistema privado. Então, olha lá. O problema, o cenário dramático é mais visível no SUS? Sim. Agora, embora, cara, a falta de leitos e a baixa qualidade de atendimento, os 2 elementos sejam, essas 2 coisas, a falta de leitos e a baixa qualidade, sejam constatadas nos 2 sistemas, no público e no privado. Então, aqui o conector que tem que entrar teria que ser um conector que estabelecesse uma ideia de oposição. Aí você fala, Rosenthal, se dá a ideia de oposição, entraria a conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, não pode entrar uma conjunção adversativa. Por quê? Por causa deste verbo aqui que está no presente do subjuntivo. Os verbos no modo subjuntivo não admitem conjunções adversativas. Embora elas, a falta de leitos e a baixa qualidade, embora
Perdão, mas elas, vamos colocar assim, mas, porém, contudo, todavia, porém, elas sejam constatadas, você vê que o seu próprio ouvido, opa, pera lá, tem alguma coisa errada aí. Então, a ideia tem que ser de oposição? Sim. Tá? Por quê? Ele está querendo dizer, o que ele está querendo dizer? Que o cenário dramático é mais visível no SUS, tá? É mais visível no SUS por quê? Porque os hospitais privados têm mais disponibilidade de recursos. Agora, esse problema, tá? Que é a falta de leitos e a baixa qualidade do atendimento em terapia intensiva, isso tudo é observado, é constatado nos dois sistemas. Então você quer aí estabelecer uma ideia de ressalva. Só que você não pode estabelecer essa ideia de ressalva com um conector adversativo. Você vai ter que trabalhar com que conector? Que é o que mais se aproxima da ideia de adversidade. São os conectores concessivos. Embora, conquanto, ainda que, conquanto, ainda que, mesmo que. Então, o cenário é mais visível no SUS, embora a falta de leitos e a baixa qualidade sejam constatados no sistema, nos dois sistemas, público e privado. Agora, é mais visível no SUS porque os hospitais privados têm maior disponibilidade. Certo? Então, acho que é com isso, pera lá, vamos lá, que eu tenho que ter, né, um conector concessivo, a letra B dança, aqui, tá? Então, mesmo que tá bacana, embora tá bacana. Então, ficamos entre a C e a E. De modo que já joga para uma ideia de consequência. Tá? Ele me deu um chute no meu pé de modo que eu fiquei capenga. Você vê, de modo que eu fiquei capenga é uma consequência dele ter dado chute no meu pé. Certo? Eu elimino a letra C e o porquê que é sinônimo, já que é sinônimo até mesmo de uma vez que. Então, bom, então o último conector tem que ser o C. Vamos ver se bate. Não estamos cumprindo o artigo 196 da nossa Constituição. A saúde é direito e dever de todos. Se não dispomos, olha a ideia de hipótese, de terapias avançadas. Ou seja, caso não disponhamos, se nós não dispusermos de terapias avançadas, nós não estamos cumprindo o artigo 196 da Constituição. A ideia aqui é de hipótese. Então, o conector tem que ser um conector realmente condicional. Confirmamos, a resposta é a letra E. Tá? Maravilha. Vamos lá. De novo, uma questão que envolve de uma determinada maneira também a própria conjunção C, né? Porque em algumas alternativas, pelo menos em uma, nós temos o C como conjunção condicional. Mas ele quer, na realidade, o C na condição de partícula passivadora. O C, lembrando que para você ser partícula passivadora, né, para você ser pass, partícula passivadora do sujeito, tem que estar ligado ao verbo transitivo direto, formando a voz passiva sintética. Se fizer isso, caso faça isso, esse C aqui é uma conjunção condicional. Desafios físicos que podem causar lesões repetidas se em casa. Então, desafios físicos que podem causar lesões repetidas, lesões repetidas, né? Se feito em casa, né? Então está subentendido se feito em casa, se em casa. Se você fizer exercício em casa, também é condicional. Caso você faça esses exercícios em casa. Penalizam-se conteúdos. Gente, se eu não tivesse o C, quem penaliza, penaliza alguma coisa. Conteúdos seria objeto direto. Então eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser está caracterizado automaticamente a voz passiva sintética. Esse cara que seria objeto direto assume a função de sujeito. Esse ser é pronome passivador. Inclusive, este sujeito aqui está no plural, conteúdos,
e o verbo está no plural. Marcas pedem para não se associar a youtubers. Tá? Então, as marcas pedem para que elas não sejam associadas ao youtuber. Então, para não, olha lá, não, elas não serem associadas a youtubers. Então, olha lá, elas não querem se associar a si mesmos a outros. Isso aqui é um pronome reflexivo. Olha, eu não me associo a você, quer dizer, eu não quero o meu nome associado a você. Tá? Então, a ideia é não desejar a mim uma associação. Então, olha lá, eu pratico esse desejo, eu desejo alguma coisa que é relacionada a mim mesmo. Certo? Então, isso é uma ideia reflexiva. Mesma coisa acontece aqui na letra E, colocar-se em situações perigosas. Ele está se colocando, ele está colocando a si mesmo. A si mesmo. Então, novamente, é um pronome reflexivo. Vamos lá. Assinale a alternativa que melhor representa a adequação norma culta do texto 7 com relação à pontuação e à concordância verbal. Isso que eu falei, foram poucas as questões que eu vi que a banca pedia identificação de frase certa e frase errada. Quando pede, você vê que, inclusive, não pede assim, olha, eu quero um erro de pontuação, ou quero um erro de concordância, eu quero um erro de crase. Não, eles aproveitam ter a situação para poder misturar temas. E aí, né, o erro vai ser de pontuação, ou o erro vai ser de concordância verbal. Essa situação evidencia, o sujeito é essa situação, o sujeito está no singular, o verbo está no singular, beleza. Não tem mais nada em negrito, então provavelmente não vai ter nada a ver, não tem mais nenhuma questão de concordância. Essa situação evidencia, quem evidencia alguma coisa. Essa oração funciona como objeto direto, entre o verbo e o objeto não há pontuação, perfeito. Evidencia que o poder público muitas vezes está, esse muitas vezes poderia estar entre vírgulas, é um adjunto adverbial, com apenas 2 palavras, não é um adjunto adverbial de corpo extenso, o emprego das vírgulas é opcional, está alheio às dinâmicas sociais. Então, o poder público está alheio. A preocupação, olha lá, tem 2 orações, eu não tenho conector fazendo a ligação entre as 2 orações, então há uma grande independência entre as 2 orações. O emprego de ponto e vírgula é adequadíssimo à situação. A preocupação com os direitos humanos nos discursos gestores fica apenas nisso. Então, nós temos o oposto, explicando o que é exatamente, né, em que é que fica, onde reside esse discurso. Fica apenas no próprio discurso. Um detalhezinho, o correto aqui seria nisto, porque ele está apontando para frente, certo? Ele é catafórico, então o certo seria preposição em mais o pronome demonstrativo isto. Só que tem um detalhe, ele está mandando você analisar pontuação e concordância verbal. Aqui o erro seria quanto ao emprego do pronome demonstrativo, ou seja, não está no escopo da questão. Embora esse emprego aqui não esteja adequado, não vai influenciar em nada. Quanto à pontuação, está correto? Tá. Quanto à concordância verbal, há correção? Sim, então é a resposta. Nesse período de produção especial, adjunto adverbial antecipado, beleza? Tá certo? O emprego da vírgula. Evidenciam-se a associação. Olha lá, gente, quem evidencia alguma coisa. Eu tenho o verbo transitivo direto, mais o pronome ser que veio depois. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, novamente voz passiva. Esse cara aqui, a associação que seria objeto direto, assume a função de sujeito. E este sujeito está no singular. Então, o certo seria evidencia-se no singular. Olha só, essa questão também envolve
como eu falei para vocês, o conhecimento de voz passiva sintética, do ser pronome apassivador, que gera uma situação de concordância verbal, exatamente como eu falei lá no início do trabalho. Ao contrário do que é apresentado, está faltando uma vírgula. Você tem um elemento gigantesco, inclusive com verbo. Tá? Tais movimentos são formados pela resistência de trabalhadores que estão no espaço periférico e que esses trabalhadores conhecem. Tá? Letra D. Por fim, cabe-nos buscar aprenderem. Por que aprenderem? Faz sentido. Aprender, né? Aprender tem que ter alguém. Buscar, e além disso, buscar aprender é uma locução verbal. Numa locução verbal, só o verbo auxiliar é que flexiona, nunca o principal. Então, erro crasso aí. As características da nossa formação sócio-histórica, sob o modo de produção capitalista, modo de produção que esse modo de produção materializa hierarquizações. Certo? Bom, vamos lá. De acordo com o censo de 2010, estimam-se quem? Gente, quem estima alguma coisa. Estimam-se isso. Isso seria objeto direto. Eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Novamente, a questão da voz passiva sintética. Esta oração aqui, que seria objetiva direta, tá? Eu substituo a oração inteira pela palavra isso. E se eu não tivesse o ser, isso seria objeto direto. Esta oração, que seria objetiva direta, ela passa a ser uma oração subordinada substantiva que vai exercer a função de sujeito. Ou seja, ela é subjetiva. E sempre que a oração for subordinada substantiva subjetiva, o verbo da oração principal tem que vir na terceira pessoa do singular. Sempre que a oração for subordinada substantiva subjetiva, o verbo da oração principal vem na terceira pessoa do singular. Bom, estima-se que 11,4 milhões de brasileiros vivam em favelas, tá? E esses moradores são... Nós temos duas orações ligadas pela conjunção e com sujeitos diferentes, tá? Então, o sujeito da primeira oração é 11,4 milhões de brasileiros e o sujeito da segunda é e esses moradores também são pretos ou pardos. Entre pretos e pardos, eu tenho, na maioria, intercalado entre vírgulas. A pontuação está certa, mas há um erro de concordância que o certo seria estima-se. Então, confirmamos a resposta letra A. Tá? Beleza. É uma questão de identificação de pronome relativo. Você vê que os assuntos são muito parecidos. Orações adjetivas, identificação de pronome relativo. Se realmente o tempo for pronome relativo, introduz uma oração adjetiva. Se essa oração adjetiva vem antecedida de vírgula, ideia de explicação, não vindo ideia de restrição, e assim vai. Políticos, os quais... os quais usam o verbo para separar nações. Se eu substituo o que por os quais, esse que é um pronome relativo. Homens e mulheres, os quais dão espaço. Se eu substituo o que por os quais, também pronome relativo. Jovens e adolescentes, os quais se agridem, pronome relativo. Defender uma ideia, mesmo o qual levemente, não faz sentido. Se mesmo que, ainda que, embora. Isso aqui é uma conjunção concessiva. Né? Mais uma questão envolvendo de uma determinada maneira a parte de conectores. Dos livros sagrados, da interpretação do que... Gente, do é de mais o. E eu substituo esse o por aquilo. Então fica de mais aquilo, daquilo que. Sempre que eu tiver o, a, os, as, antes do que, e eu substituir esses o, a, os, as por aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, esses o, a, os, as serão pronomes
demonstrativos. Então, esses o, a, os, as são pronomes demonstrativos. Por sua vez, esse que aqui é um pronome relativo. É justamente o que acontece. Eu tenho de mais o, substituo esse o por aquilo, né? E esse o aparece antes do que. Se aparece antes do que, porque esse que é pronome relativo. Beleza? Então, confirmamos a resposta letra D, em que é a única situação em que o que não é pronome relativo, o que é, nesse caso, uma conjunção concessiva. Maravilha, vamos lá. O termo sombrios, apesar da variação de número nas frases, os dias estão sombrios e a vida está sombrio, os corações estão, né, tinha que ser sombrios, assume a mesma função sintática. Gente, nos 3 casos, os dias estão sombrios. Eu tenho o verbo de ligação. Tá? O verbo de ligação liga o sujeito ao elemento que qualifica o sujeito, que se chama predicativo do sujeito. Inclusive, nessa última frase, os corações estão sombrios. Isso aqui está errado, certo? Seria sombrios, porque justamente o predicativo, ao qualificar o sujeito, ele é um predicativo, significa qualidade, qualidade do sujeito. Então, quando você fala predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito. Ele acaba, né, flexionando em gênero e número, tal qual o sujeito. Se em vez de dia fosse noites, as noites estão sombrias, a vida está sombria. Você vê, aqui é masculino e plural, porque concorda com dias, que é masculino e plural. Aqui é feminino e singular, porque concorda com vida, que é feminino e singular. E nos 3 casos nós temos o verbo estar, que é o verbo de ligação. Então, em todos os casos, nós temos predicativo sujeito. E aí, senhores? Cara, quase 1 hora de aula para a gente dar aí o perfil da banca CPCom. Maravilha, né? Mais 52 minutos. É isso aí, pessoal. Então, não parem de estudar, tá? Não se esqueçam que nós estamos colocando todos os dias lá no Instagram uma questãozinha para vocês estudarem. Basta me seguir lá no Instagram, né? @professor_Rosenthal, certo? Todo santo dia, 12h30, eu posto a questão e às 6h30 eu lanço o vídeo com a correção da questão. E às quintas nós temos a nossa live. Então, meus amigos, até daqui a pouco, né? Até amanhã, até quinta, até a próxima terça com um novo Rumo à Posse. Grande abraço para todos.